acho que meados de 2014, 2015 ali, foi quando rolou meu primeiro ciclo. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Experiência do Léo Araújo, do canal Hipertrofiano, 8 anos usando testosterona. O que aconteceu com ele? O que a gente pode falar aqui do ponto de vista médico para agregar para você? Tá bom? Lembrando que a gente fala aqui de ideias, não de pessoas. E se você quiser ver o vídeo completo do Léo, inclusive sugiro você assistir, vou deixar o link aqui na descrição, tudo bem? Lembrando, é claro, que se você tiver alguma sugestão de tema para a gente falar aqui no canal, você tá, né, liberado para deixar nos comentários. E, é claro, não esquece do teu like e da sua inscrição, que fortalece demais aqui o vídeo e faz com que outras pessoas acima da média, assim como você, consigam atingir, né, esse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos lá. Ó, falando aqui do vídeo, o que é que o Léo falou? Que foi ali meados de 2014, 2015 que ele fez o primeiro ciclo. Vamos lá. Que mais? Eu já tinha 5 anos de treino e nessa altura eu tava batendo... Tava chegando nos 20, 21 anos de idade. Então, como vocês viram aí no título desse vídeo aqui, vai sobre o meu primeiro ciclo. Tava iniciando... Ele tinha 5 anos de treino já, gente. Então, assim, foi um cara que começou a usar esteroide anabolizante quando ele já tinha alguma experiência do que é que funcionava com ele, principalmente em dieta e treinamento. Então, não foi o cara que começou do zero, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Às vezes a galera tem meses de treino e já quer usar esteroide, que é uma grande besteira, né? Você vai se submeter a muito mais efeitos colaterais do que efeitos anabólicos, o que não tem nenhum sentido, tá bom? Ele tava bem jovem, né? 20, 21 anos. Eu não acho que seja uma idade, por exemplo, pro cara escolher, mas cada um sabe o que é melhor pra si, né? Porque eu acredito que ele, principalmente depois dos 25, é onde o indivíduo começa a ter mais noção do que ele quer pra vida, do que ele incontestavelmente não deixa de lado, qual é a importância que ele tem, que ele dá para a fertilidade, para algumas outras coisas que às vezes com 20, 21 anos ele não tem tanta maturidade. Não tô falando que é o caso do Léo, às vezes a pessoa, quando é colocada para trabalhar cedo, já tem muitas responsabilidades, desenvolve essa maturidade um pouco antes, tem outros que vai desenvolver muito depois. Eu dei 25 anos como uma média aqui, tá bom? do nosso projeto, primeiro projeto de off-season aqui, ó. O nome do projeto era Cresce Leléu. Esse projeto, rapaziada, me lançou na internet. Foi onde eu conheci meu primeiro treinador, que naquela época era o Felipe Marins. Na época, rapaziada, o Felipe Marins, ele não tinha tanto conhecimento sobre parte de atleta, já participava de campeonatos há um bom tempo já. Naquela época, rapaziada, era como se fosse assim, estou pisando no lado negro do fisiculturismo, estou começando a descobrir o que os atletas realmente fazem. E para não fazer... Naquela época era tudo muito difícil de encontrar em relação no que concerne a informação, principalmente o público leigo, né? Artigos científicos já tinham muitos, né? Mas em relação a pessoas falarem abertamente sobre esse assunto, era menos, né? Inclusive, eu quero saber se você, desde essa época, já estuda sobre esse assunto, se é uma coisa que você começou agora, deixa aqui nos comentários. E assim, né, a gente teve uma popularização desse tipo de assunto. De um lado foi uma coisa positiva, porque tirou da caixa preta e falou muita coisa ali de forma consciente, só que por outro lado tem pessoas que acabam gerando o quê? Uma apologia ao uso de esteroides, o que é algo totalmente errado, né? Então a gente tem que combater, eu combato isso diariamente com informação de qualidade. Quem tá aqui no canal sabe que eu não faço nem apologia nem demonização. Eu simplesmente falo da informação científica e a orientação que eu sempre dou é que não use. Mas que se você for utilizar, sempre tem um acompanhamento de saúde, não utilize medicamentos clandestinos, dentre outras coisas, tá? As coisas de forma cagada, com medo, pra não dar problema, a gente tentou se respaldar o máximo possível. Foi que a gente chamou o Jason Projeto Giga, que entra no canal me dando a maior força do universo. Só uma adenda aqui, eu preciso falar isso, cara. Jason foi um cara que conseguiu o meu contato pra Growth Suplementos lá na época que a Growth veio me fazer a proposta pra gente trabalhar junto, mano. Então, se a Growth abriu as portas pra mim, antes dela falar comigo, ela falou com o Jason pra facilitar o contato. Então, mano, sou muito agradecido por você, por tudo que você já fez comigo na internet, beleza? E aí, pô, por que eu comecei a usar? Porque naquela época, a gente queria começar a competir, a gente queria chegar muito bem, eu achava que eu já tinha chegado no meu limite natural. Ouve essa história rapidinho. Nessa época, eu não tinha um shape grande, só que eu saí de 55 quilos desse shape aqui pra esse shape aqui, ó. Natural, velho. Você vê, ó, que o Léo já era um cara grande, não é um cara pequenininho que naturalmente nunca conquistou nada, não é um cara que, por exemplo, nunca evoluiu, aí quer usar o esteroide pra começar a evoluir, não. Ele já evoluiu e você vê. O que ele falou? Ele falou que ia utilizar o esteroide pra quebrar um platô que ele chegou, porque ele queria competir, né? Então ele viu a necessidade de usar esteroides porque ele queria competir, e eu acredito que ele já entendia que ele ia trocar saúde por desempenho competitivo. Então, nesse caso aí, ele que fez o juízo de valor que valeria a pena, tá? Já uma pessoa, por exemplo, que não quer competir, talvez não tivesse sentido, né? Talvez não tivesse sentido. Mas cada um sabe o que quer cada um, tá bom?
Quando eu falava que era natural, o pessoal não acreditava, porque, pô, você começou magrelo, só tinha cabeça. Demorou 5 anos testando, cara, tudo quanto era tipo de treino, estratégia de dieta, comendo igual um animal, fazendo um monte de coisa errada, mas eu consegui, porque minha meta era bater 100 quilos natural. E aí começa o hipertrofiando, começa a fazer os vídeos de musculação, porque nessa época eu já treinava, comecei a fazer os vídeos depois de um tempo, já que eu tava treinando, o pessoal da internet não chegou a acompanhar a minha evolução. Teoricamente, eles já me conheceram evoluído. E aí onde eu falo que se não fosse o hipertrofiando, se não fosse o canal, se não fosse o batalhão, nada de veneno teria entrado na minha vida. Por quê? Eu não pensava em competir, eu tinha vontade, mas não pensava que fosse competir porque não tinha treinador. E eu não sei por que na minha cabeça naquela altura eu não pensei, vou encontrar um treinador. Parecia um sonho distante. Pelo menos de onde eu moro, um lugar pequeno, não tinha oportunidade pro esporte. Quem acompanhou a história sabe, cara, foi muito difícil abrir as portas lá no começo. Quando ele me chama pra ser um atleta dele, pra gente fazer um projeto. E é engraçado que hoje, né, a gente tem uma popularização bem grande, né? É mais fácil o indivíduo hoje ter acesso a treinador, não treinadores excelentes, né? Esse acesso é mais difícil. Mas há um conhecimento básico ali para o cara começar a tentar evoluir, né? Então a gente tem muitos vídeos no YouTube, tem profissionais de várias áreas, então assim, coisa que se popularizou muito nos últimos anos. Isso é uma coisa boa, né? É lógico que também tem muito profissional incompetente, mas isso aí tem em toda a área, né? Mas aí surge a oportunidade de competição. E só por causa disso eu penso, não, eu realmente quero dar o próximo passo, quero evoluir minha carreira, quero começar a fazer, e eu começo a utilizar. Naquela época, meu primeiro ciclo, eu comecei utilizando um pouco mais do que só testosterona. Se você quiser saber, quiser matar, principalmente, já emendar essa sessão nostalgia, tem esse vídeo que eu postei lá naquela época falando do ciclo que tu utilizava completinho, como é que foi, dividindo as semanas. Por que não se fala dosagem? Porque na maioria das vezes, você pode falar pro cara não copiar o protocolo, mas ele vai copiar. Se falar dosagem, a galera vai copiar o protocolo, né? Principalmente se a gente tá falando de um cara que usou dosagens, assim, razoáveis. Porque quando você fala da dosagem do William Martins, se o cara copiar, ele é um boneco kamikaze, né? Ele vai se explodir todo, não vai dar certo. Mas às vezes ele consegue ver essas doses de algumas pessoas que usam coisas mais razoáveis como algo possível dele utilizar e vai lá e copia achando que vai ter o mesmo resultado, que não é. Não é. Cara, eu lembro muito bem da primeira vez que eu fui fazer a aplicação. Nessa aplicação, rapaziada, nesse primeiro dia, cara, era muito medo, porque eu nunca tinha tomado nada. Só que eu não sei se tomado pelo efeito placebo, eu não sei se minha cabeça tava muito. Cara, eu preciso entender como é que isso aí funciona, então eu vou avaliar cada mudança de humor, cada mudança comportamental. Tudo que mudar daqui pra frente, eu vou anotar, vou prestar atenção. E eu meio que fiz um diário, assim, um registro. Até o canal mesmo aqui era muito isso, porque eu acordava, gravava os vídeos, mostrava dieta, falava como tava me sentindo, falava quais eram as... De um lado pode ser uma coisa boa, né, fazer essa avaliação, mas de outro pode ser meio ruim, porque você começa a perceber coisas. E às vezes são coisas da sua cabeça, ou são coisas que já existiam, mas você começa a perceber agora e às vezes associa com esteroide anabolizante. É bem comum. Além do canal, eu tinha minhas anotações pessoais até pra facilitar os vídeos. E, cara, eu lembro muito bem, velho, de nas primeiras semanas, assim, eu não treinava fraco, com bastante carga, meio doido, mas era como se eu sentisse que eu tava chegando na academia com o dobro de força, com o dobro de energia disponível, com um tempo de recuperação muito menor da metade do que o outro estava. Então, assim, eu tava me sentindo muito bem. Só que nessa altura eu acredito que era placebo, porque não tinha tempo suficiente ainda de ciclo pra eu já me sentir dessa forma. E aí... Quando a gente tá falando, por exemplo, de um testosterona, que é um éster médio, por exemplo, um cipionato, né? O que a gente espera? Que leve algumas semanas para que ela se empilhe no nosso organismo e cause um efeito mais significativo. Então, logo de cara, já começar com um aumento de desempenho, recuperação super rápido, é algo que possivelmente foi um efeito placebo. Então, quando o indivíduo usa algo achando que está funcionando, grande chance daquele algo funcionar mesmo. Por isso que tem muito suplemento que é vendido aí, a pessoa acha que funciona, mas é por causa do efeito placebo, né? E aí, claro, né, a testosterona vai ter algum efeito quando ela está no organismo no começo, mas ela vai começar a ter um efeito um pouco maior, talvez, em algumas semanas, né, 4, 5 semanas, 6 semanas, e aí ela começa a se empilhar e dar um efeito mais significativo, tá certo? Acontece um dos primeiros efeitos que, cara, eu fiquei muito feliz quando aconteceu, mano. Que é o quê? Eu comecei a ter barba. Eu já tava com 20 anos, quase 20 e poucos anos na cara, e eu não tinha uma penugem na cara pra demonstrar que o sujeito era um homem de respeito, entendeu? Então, mano, nessa altura eu não tinha nenhuma barba, nem um pelo de barba. E eu gostei pra caramba, começou a aparecer. Só que aí aconteceu uma das coisas que eu também não gostei nada. Não tem como mostrar agora dos casados. Mas eu sempre tive marcas de nascença. Quando eu nasci, eu tinha essas marcas que eu tenho por aqui. Elas eram claras, eram brancas. E conforme eu fui crescendo, não sei se por conta do sol, envelhecendo, não sei. Elas começaram a escurecer. Quando eu comecei a tomar os venenos, aumentou o DHT. A gente sabe que aumenta a acne, né? E eu passei por esse processo de ter um pouco de acne. Basicamente foi nas costas um pouco nos braços. Essa dos braços me lascou, por quê? Elas cresceram no meio das manchas. Parecia muito que aquelas manchas ali eram só espinhas, velho. Se você olhar a seção de... Aí é osso, né, cara? Porque o efeito androgênico, na mulher, por exemplo, viriliza, faz tudo, mas no homem também causa efeitos indesejáveis, né? Um dos efeitos androgênicos indesejáveis é a queda de cabelo. Pro Léo talvez não fosse, ele já é careca há muito tempo, não se importou com isso, né? Mas para muita gente é algo bem ruim. Outro efeito androgênico é o próprio aparecimento de acne, né? Por causa do aumento da oleosidade da pele, tá certo? Então a gente tem que ter muita noção em relação a isso. Então, às vezes, principalmente quando a gente tá falando de mulher, queda de cabelo e acne, às vezes é algo oposto ao que ela tá buscando de estética. Então, às vezes a mulher tá usando um esteroide querendo estética e ela começa a cair o cabelo porque ela exagera na dose, começa a ter acne e aí ela fica o oposto do que ela imaginava, né? Então ela fica
péssima. Fora que na mulher, o crescimento da barba pode ser algo indesejável. No homem, pode ser muitas vezes desejável, porque ela fica com barba mais fechada, fica mais espessa, beleza. Mas na mulher, ela vai ficar barbuda, careca, cheia de espinha, com voz grossa e com clitóris hipertrofiado, né? Então, o exagero na mulher, às vezes, é algo mais perceptível e danoso para a autoestima do que para o homem, né? Mas para o homem a gente também tem outros efeitos colaterais associados, principalmente porque a dose às vezes também é equivalente, no final das contas acaba sendo bem grande. Muitos homens que abusam, né? Vamos lá. Comentário dos vídeos que eu falava sobre ciclo, aparece essa camisa naquela época, a galera tava muito falando que olha o tanto de bomba, olha que bomba faz, que não sei o quê. E eu vinha no Instagram, abri o story, mostrava pro pessoal, olha aqui, cara, não é espinha não, preste atenção. Eu me arrependo um pouquinho de ter colocado de anabol, porque não acredito que seja uma droga pra iniciante. Cara, se eu tivesse começado só com a texto, tava top. Só que o plano era ir pro campeonato, o plano era realmente, né, iniciar uma carreira de atleta. Então, acho que o Léo falou antes, assim, realmente a pessoa sempre vai focar no erro, né, ou em alguma coisa pra tentar te derrubar. Isso daí em tudo na vida, então, só se você é uma figura pública, vai ter que se acostumar com isso. Eu já passo por isso já há algum tempo, sei como é que é. Tem gente que enche o saco mesmo, mas você às vezes ignora ou dá uma resposta, faz alguma coisa. Mas se você ficar levando isso do lado pessoal, não vai dar certo. E outra coisa que o Léo falou em relação ao Dianabol. Cara, metanandrostenolona, que é o Dianabol, é um esteroide bem pesado, né? Pra começar, é uma opção bem ruim, né? Mas eu acho que ele entendeu que não é algo vantajoso. E eu não indico ninguém que vai começar utilizando essa droga, tá bom? deu uma acelerada ali. Teve Deca, eu lembro de ter tomado Deca. Foi a primeira vez que eu me senti igual uma caixa d'água, doidão. Eu não sabia fazer dieta direito naquela altura, eu não sabia me hidratar direito. Essa é a realidade. A maioria E é por isso que a Deca causou isso daí, porque a Deca em si, ela não incha, tá? Isso daí acaba sendo o quê? Um mito do fisiculturismo. Tem gente que usa Deca em cut e não tem problema. Por que a pessoa incha quando tá usando Deca? Porque não faz dieta, usa Deca principalmente em bulking, e aí não faz a dietinha, acaba dando um problema. E o Léo acaba também percebendo aqui que o problema dele aqui era dieta e hidratação. Os caras são requintes pra caramba, os caras são requintes porque eles não se hidratam direito. Não vem falar que é genético, não vem falar que tu come, é o sódio, eu tenho facilidade. Não é, não sabe se hidratar, é isso que eu tô te falando. Se você tá achando que é o contrário, eu sei me hidratar e ainda assim tô retido. Você não sabe se hidratar, irmão. E aí de mais positivo que eu senti naquela altura, rapaziada, foi juventude, mano. Literalmente juventude. Cara, não tinha nada que me impedia. Era um nível de energia, era um nível de disposição, era um nível de... Caralho, o maluco é brabo. Mas era constante naquela altura, eu virar 2, 3 noites trabalhando. Como eu era muito mais novo, eu não sentia muito cansaço, essa é a realidade. A disposição de energia pro dia, a cabeça, muito, se sentia autoestima muito lá em cima. Tinha as mudanças. Gente, assim, a testosterona tende a aumentar a melhora da recuperação, tende a aumentar, por exemplo, a disposição, tende a aumentar o humor, mas isso daí é algo que tende a acontecer de forma mais expressiva nos primeiros contatos, né? Depois tende a ficar um negócio mais estável, né? O corpo cria um estado de homeostase, somente na galera que usa por muito tempo. Mas assim, isso não significa que você deve quebrar barreiras que seu corpo necessitava. Por exemplo, deixar de dormir, deixar de descansar, não significa isso. Por mais que às vezes você perceba que consiga fazer, não significa que você deva fazer, porque no longo prazo vai ter um preço, tá certo? Dormir é extremamente importante, se recuperar é extremamente importante. Estéticas que vieram ao longo do tempo ali, que eu comecei de fato a ver a musculatura encaixando, ver um certo nível de contorno muscular que eu nunca tinha visto antes, um certo nível de qualidade muscular, mesmo em off, que eu não tinha visto antes, separação, densidade, volume, isso tudo melhorou bastante. Um dos efeitos muito positivos, cara, foi o ganho de peso, velho. Eu me senti muito bem. Comecei o off com o ciclo, com um shape, e eu finalizei o ciclo com um shape completamente diferente. E assim tem que ser. Naquela altura, eu tenho certeza que eu não extraí 100% daquele ciclo da forma que eu acho que eu poderia ter extraído. Mas é aquela coisa, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquela época, talvez eu não seria eu hoje. Então a realidade é que foi um ciclo. Geralmente, gente, o que é essa ideia de ciclo? Antigamente, no passado, se falava de muitas doses e ganhos mais abruptos, para depois fazer um TPC. Eu já não acho algo muito vantajoso, eu acho sempre mais interessante, se for utilizar, logicamente eu não indico que utilize, mas que se for utilizar, que sempre coloque doses mais razoáveis para ganhos mais modestos, para depois solidificar esses ganhos e continuar ganhando, para depois tentar pensar numa descontinuação, ou até solidificar um pouquinho, depois descontinuar, porque você deve ficar ciclos, ganho brutos, e depois TPC perde muito. Cara, é um negócio que fica assim, o ida e volta, que no final das contas nem compensa tanto. Esse processo de consolidação, esse processo de ganho gradativo é algo mais vantajoso e muito mais fácil de manter, somente no longo prazo, quando a gente está falando de manutenção de uma massa muscular depois de parar de forma natural. Beleza? Tudo bom, me senti muito bem, teve os problemas ali da espinha, não percebi queda de cabelo lá naquela altura, conforme o tempo foi passando aí, as entradas, né, já era uma questão genética, já foram se mostrando um pouco mais presentes. E nos próximos ciclos aí, que aí entraram outras drogas que aceleram certos processos de calvície, certos processos de envelhecimento, amadurecimento muscular também, mas para esse primeiro ciclo, cara, vou te falar, de colateral, eu acho que nem
nem aquele desânimo que a Deca dá, que você se sente bem tristão, não sei se vocês se sentem também. Você se sente bem desmotivado depois que você tá usando a Deca por um certo tempo, aquele quadro um pouco mais depressivo que ela te coloca, eu nunca senti, velho. Naquela altura, pelo menos no primeiro ciclo, não senti. Eu não sei bom pra caramba, rapaziada. Esse primeiro ciclo foi bem tranquilo. Só que uma das coisas que me pegou bastante, eu acho que, cara, foi a parada que mais me deixou chateado no final das contas. Só que eu não percebi isso no primeiro ciclo, cara. Eu só fui perceber isso depois. Logo que o campeonato terminou, algumas semanas após, eu pude perceber. Foi o quê? O meu comportamento. Eu fiquei muito babacão. Mas um cara babacão. Não o babaca que, tipo assim, fica brigando com os outros, estressando os outros. Não. Sabe aquele babacão que não quer falar com ninguém e acha que o mundo tem que se curvar à vontade dele? Cara, eu fiquei assim, velho. Aconteceu um episódio. O esteroide ele altera questões neuropsiquiátricas, gente. Isso daí acontece mesmo. Às vezes o indivíduo fica mais agressivo, às vezes o indivíduo fica mais irritado, às vezes o indivíduo fica mais dessa forma também, né? Gosta mais de ficar só, começa a se colocar no centro, tem um egocentrismo maior, mas a gente tem que entender que essa parte neuropsiquiátrica não é uma coisa exclusiva do esteroide, de forma que ele está causando. O que vai acontecer? Geralmente ele vai amplificar uma característica que é própria do indivíduo. Então o indivíduo que já é mais agressivo, ele vai ficar mais agressivo. O indivíduo que já é mais irritado, ele vai ficar mais irritado ainda. O indivíduo que já é muito ansioso, ele vai ficar mais ansioso ainda. O indivíduo que já tende a ter esse comportamento de egocentrismo, muitas vezes, ele pode ficar mais ainda. Então, a gente tem que entender que não é uma transformação. O esteroide não transforma uma pessoa de uma hora para outra. Não é assim, tá? Episódio mó chato, velho, naquela altura. Por quê? Eu tava fazendo meu segundo ou terceiro card do dia, pra vocês verem como meu mundo tava um lixo. E eu lembro que a minha mãe, ela veio me visitar nessa altura. E eu tinha, como eu falei, eu tinha 20 pra 21 anos, se não tô enganado. E minha mãe não morava longe. Ela veio aqui em casa pra saber como é que eu tava, pra ver a preparação e tudo mais. E eu lembro de chegar, trocar ideia com ela. Eu não fui direto pro banho na altura. Eu lembro que foi alguma coisa assim. E aí eu perdi um tempo. E, pô, beleza, perdi o tempo, perdi a parada da refeição. Tava com medo de perder o cavalo do campeonato. Minha mãe voltou pra casa dela, beleza? E eu pensei, cara, eu estou falando que não tava um babacão do tipo que briga, que treta e tudo mais, entendeu? Eu lembro de pensar, de matutar comigo e pensar, ó, nos próximos 3 meses eu não quero encontrar ninguém. Eu não vou encontrar ninguém. Eu não vou lá na casa deles, eu não vou na casa de ninguém. Eu não quero que eles venham aqui. Eu vou focar 100% da preparação. Eu vou entrar na caverna e é isso aí, irmão. Cara, tem essa questão psicológica de, pô, beleza, você vai competir, você precisa botar um mindset de você fazer tudo 100%. Você veste o capuz, você veste o casaco, a armadura do atleta mesmo. O atleta mesmo naquela época fazia isso. Era um cara da caverna que era meio desligado do mundo. Era como se eu tivesse vivido o personagem. E aí eu cheguei pra ela, cara, e falei, velho. No dia seguinte, eu acho que ela chegou a voltar aqui em casa. E eu falei, pô, mãe, seguinte, tô preparando o campeonato, tô fazendo as paradas aqui. Eu não quero encontrar ninguém, eu não quero que ninguém me encontre. E eu não vou lá, ninguém vem aqui. Cara, foi bem chato, velho, porque eu lembro que ela ficou bem triste naquela altura. E eu não percebi. É chato, a gente fazer essas coisas com a mãe é complicado, gente. Até com todo mundo é chato, mas com a mãe é pior ainda. Mas assim, você vê que também não é uma coisa que é só do esteroide, né? E ele também não percebeu. Por quê? Porque tem um contexto ali todo por trás, né? O mindset do atleta, restrição calórica, excesso de compromisso, né? Excesso também de necessidade de mostrar resultado, a mídia por trás, cobrança. Então a gente não pode atribuir ao esteroide isso daqui, né? O esteroide pode ter exacerbado, né? E aí ele acabou não percebendo e cometeu esse tipo de situação, mas que bom que hoje ele percebeu, e isso faz com que você, né, tenha mais noção do que vai fazer dali pra frente. Então ele tem a chance de conversar com a mãe dele. Ruim às vezes é quando se perde a chance, perde a mãe, né? Briga de uma forma onde não dá pra resolver. Mas que bom, né, que ele conseguiu perceber e conseguiu passar por cima dessa situação, por mais que tenha sido complicado. Tá? Eu não percebi nem um pouco que eu tava errado. Eu só agi. Eu só fui perceber depois, assim, semanas depois que meu comportamento tava completamente diferente do que eu realmente era. E aí eu pude fazer um paralelo com os esteroides, com a condição nutricional que tava bem baixa, com todo o estresse daquela preparação e blá blá blá. A minha estrutura de ciclo naquela altura não tinha mudado muita coisa. Eu não usei muita coisa pro off e também não usei muita coisa pro contas. Eu lembro que trocou a texto, saiu do campeonato pra propionato. Eu lembro que o estanozolol se manteve. Inclusive, cara, eu gostava bastante de tomar estanozolol. Era um esteroide que eu gostava bastante de usar. Tinha Masteron, rapaziada. E no finalzinho ali entrou uma prima pra dar aquela lapidada. Só que eu também não tinha muito conhecimento, eu não sabia, eu não conseguia nem filtrar sequer qual que era a resposta daquelas drogas no meu corpo, né? Gente, quando você tá usando tanta coisa, como é que você sabe o que vai dar resultado, né? É bem difícil, é bem difícil. E às vezes o indivíduo, não, foi tal coisa. Tá, mas você tá usando 10 coisas diferentes, difícil. Existe a necessidade de misturar tanta coisa? De forma geral, não. De forma geral, não. Pra uma pessoa que não é um atleta, misturar mais de 2 esteroides é uma loucura. De forma geral, é uma loucura. É uma coisa totalmente desnecessária pra quem não é atleta. Quem é atleta, né, vai acabar escolhendo seguir um risco maior. Mas enfim, né, a gente não tem como saber. Aquele esteroide do meu físico. Se eu alteraria alguma coisa pra aquele ciclo naquela altura, alteraria. Talvez eu não utilizasse o stun por tanto tempo igual eu usei. Talvez eu não forçasse tanto a estratégia de finalização igual eu forcei. Eu sempre... O estanozolol, gente, é um esteroide que é extremamente agressivo para a saúde. Inclusive é o que mais reduz o perfil lipídico e é um esteroide extremamente tóxico ao seu fígado, tá? Então a gente não pode utilizar por tanto tempo. Ela tá correta aqui em dizer que não deveria ter estendido tanto tempo esse uso. Vai complementar, rapaziada. Como eu falei, eu não comecei nas cegas. Assim que eu fui entrar nesse mundo de atleta aí, eu já era associado com um treinador, ele que deu a dica. Nós fomos atrás de uma pessoa que entendia muito o assunto, que já tinha. Não era um médico, não era um endócrino em si, mas era um estudioso da área há bastante tempo. E a realidade é que, pô, perto do que a galera fazia naquela doideira naquela altura, mano, nós fizemos muito bem um protocolo, tá? Porque a gente tentou ser. Assim, gente, assim, beleza.
Dentro da situação e do contexto que tinha ali, foi algo razoável, né? Beleza, não vou criticar o que é que foi feito aqui. Mas, logicamente, para você, o que eu posso dizer? Cara, qualquer coisa que você quer saber de medicamento, medicamento lícito, sempre tendo um médico do seu lado. Não vai ver coach, nutricionista, outros profissionais e seguir instruções de profissionais relativas a fármacos usando medicamentos clandestinos. Você vai colocar a sua saúde em risco de forma desnecessária. Às vezes, quando a gente tá falando de esporte, alto desempenho, galera ali do fisiculturismo mesmo, são outros 500. Os riscos que eles querem correr são outros, né? As coisas que eles querem passar, mas assim, o cara convencional, o cara do dia a dia, fazer esse tipo de coisa é uma falta de noção absurda, tá certo? Tô falando aqui com você, não tô criticando lá, não tô falando nada disso. Né? Ele teve um contexto dele, ele teve a situação dele, ele entende os riscos que ele tava lá, mas você, cara, se colocar nesse tipo de situação, às vezes eu tô vendo o indivíduo assim, querendo fazer uma reposição de testosterona usando medicamento clandestino. Cara, reposição de testosterona é saúde. Você vai usar medicamento clandestino pra isso, cara? Não tem sentido, tá certo? Inclusive, quando a gente fala de esteroide anabolizante, um dos agravos mais complicados é o agravo de saúde cardiovascular. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui. E eu tenho um vídeo completo te explicando tudo sobre esteroide e saúde cardiovascular. Quando eu devo me preocupar e por quê, tá bom? Te espero lá e um grande abraço.